Queridos, eu vou começar nessa quarta-feira, serão algumas quartas-feiras, eu começarei uma série de mensagens sobre um novo tempo. Eu creio em um novo tempo em nossas vidas. Assim como a igreja está entrando no novo tempo, nós somos essa igreja. Eu, você, nós somos membros desse corpo. Nós estamos e viveremos um novo tempo em nome de Jesus, amém? Tempo abençoado, tempo profícuo, tempo de conquistas, tempo de renovo, tempo onde Deus vai se manifestar em nosso meio. Eu creio, amém? Tomo posse disso nesta noite, tome posse também, amém? Então, um novo tempo, essa é a temática dessa série de mensagens que passaremos algumas quartas-feiras ministrando. E hoje eu quero pregar sobre tempo de confiar. Tempo de confiar. Hoje em dia em que fidelidade, confiança é algo tão custoso e tão difícil de encontrar, você confiar e ter em alguém credibilidade, infelizmente nos dias de hoje é raríssimo, raríssimo. Mas se há alguém em que nós depositamos toda exclusiva confiança, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu sempre costumo falar, queridos, pastor, padre, pai de santo, mãe de santo, nada disso muda a nossa vida. O único que tem a autoridade para mudar a nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Religião também não muda a vida de ninguém. A palavra religião vem do latim religare, que é religar o homem a Deus. E 1 Timóteo 2,5 fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém? Só há um religare, Jesus. Pastor, qual a sua religião? Jesus. Jesus é a nossa religião, amém? Ele é a ponte ao Pai, Ele é o único acesso ao Pai, amém? João 14,6 diz que Ele é a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele, pelo Filho, por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, amém? Então que você possa se debruçar na palavra de Deus nesta noite, e eu tenho certeza que Ele deseja falar muito aos nossos corações. E para início, queridos, dessa série de mensagens, eu coloquei ali tempo de confiar. É um tempo de confiança plena em Deus. Precisamos confiar mais e mais em Deus. Em tempos difíceis, confiamos no Senhor, amém? Confiamos naquele que abre portas, naquele que fecha portas, naquele que cura, naquele que faz tudo novo em nossas vidas. Abram as vossas Bíblias. No 6º livro da Bíblia, é o livro logo após a Torá, ou Pentateuco, é o livro de Josué. O livro de Josué, querido, de um livro em que nós conhecemos tão bem, um livro onde Deus levanta um homem para desbravar, um homem para ser levado a um momento de conquistas de Israel. Josué capítulo de número 1, você que achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. Josué capítulo de número 1, tempo de confiar, amém? Tempo de confiar, essa é a mensagem desta manhã. Josué capítulo 1, todos acharam, amém? Quem não achou, diga não achei. Misericórdia, dura para sempre, mas não pode durar o culto inteiro, né, queridos? Senão não temos culto. Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus amado, em nome de Jesus, foi lida a tua palavra, tuas escrituras, palavra que é viva e eficaz, palavra que não depende do homem, palavra que por si só age e manifesta em nosso meio. Deus, nós te clamamos nesta noite sobre cada um que aqui está. Fala conosco, Deus. Precisamos sair daqui cheios de confiança, cheios de fé, Senhor. É tempo de confiar. Em tempo de tanta desconfiança, Senhor, nós queremos confiar em Ti. Tu és a nossa única esperança. Tu és, meu Pai, a melhor esperança. Tu és a expectativa perfeita. Tu és aquele que não decepciona o homem. Tu és aquele que não falha. Um Deus que age, que faz, que cura, que liberta. Um Deus vivo que nós cremos, Senhor, nós confiamos em Ti. Nos ajuda nesse tempo de tanta desconfiança a confiarmos em Ti. Deus, nos ajuda e fala conosco e usa-me nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos. O versículo 1 eu vou ler novamente, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num,
servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Para aqui, queridos. Chega um momento na história de Israel onde Deus fala diretamente a Josué. E Deus fala a Josué, olha, meu servo Moisés morreu. Moisés já havia morrido. Quis Moisés, dentre os profetas, Deuteronômio, o último capítulo vai declarar isso, entre os profetas que já passaram, que já existiram, Moisés é sobre todos, onde Deus falava face a face com Moisés. Moisés era um homem singular, queridos. Moisés foi um homem que libertou o povo de Israel. Moisés, Moshá no hebraico, aquele quer dizer tirado das águas. Moisés, que já é um milagre, porque nem para ter nascido ele era para ter nascido. Faraó contrata parteiras para matar todas as crianças até 2 anos de idade. Moisés era para estar morto, era para ter sido morto. Mas Deus guarda a vida dele através da sua mãe, Joquebede, que o protege por 3 meses em casa, depois coloca no cesto, no rio Nilo. Deus propicia um momento para aquele cesto parar diante da filha de Faraó, e Moisés cresce no palácio, comendo do bom e do melhor, com as melhores ciências, inteligências. Moisés foi um homem que Deus protegeu, Deus guardou, porque tinha algo tremendo para a vida dele, Mas Moisés morre. E com a morte de Moisés, havia um sucessor, chamado Josué. Josué, no hebraico, quer dizer Deus salva. Josué, no hebraico, é o mesmo nome de Jesus. Jesus é o Salvador, Deus salva. Josué é Deus Salvador. Josué é o nome de Jesus em hebraico. Mas é interessante que Deus chama Moisés, e a primeira coisa que ele fala para Moisés, versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. E eu fico imaginando o que Deus poderia começar a falar com Josué agora, ou o que Josué poderia imaginar com essa frase. Olha, Moisés morreu. A expectativa, os irmãos sabem muito bem, que Moisés, ele era para ser aquele que levaria o povo a entrar na terra prometida. Mas Moisés erra, falha, e Deus fala: Moisés, você só vai ver a terra prometida, mas de entrar nela, você não vai entrar, você vai morrer antes. E Moisés, realmente, ele sobe ao Monte Nebo, ele tem a visão da terra prometida e não entra. Não deixe de estar domingo pela manhã aqui, queridos. Eu vou estar pregando um pouco sobre isso. O não de Deus, quando Deus diz nãos. Vou pregar sobre o cântico de Moisés. Não deixe de estar aqui. Amém? Pela manhã, domingo. Mas Moisés agora está morto, e talvez quando Deus começa no versículo 2 e fala para Josué, Moisés morreu. Talvez Josué podia imaginar, bom, se ele morreu, não vamos entrar na terra prometida agora. Bom, se ele morreu, vamos postergar essa entrada na terra prometida. Bom, se ele morreu, Deus vai levantar outra pessoa para substituir Moisés. Moisés era tão grande, como eu posso substituir e dar continuidade, levar o povo a entrar na terra prometida? Eu fico imaginando o que pode ter passado na cabeça de Josué, quando Deus chama ele e diz: Josué morreu. Mas, queridos, não é isso que Deus fala. Olha aqui o versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Deus diz para Josué: dispõe-te. Olha o que Deus fala: dispõe-te, Josué. Josué, dispõe-te. Josué, se levanta. Josué, a história não acabou. Josué, olha, é o seguinte, o povo já está em luto, o povo estava em luto, passou 30 dias em luto por Moisés. Mas o que Deus está falando para Josué é o seguinte: Josué, Moisés morreu, mas tem que dar continuidade. Josué, essa obra não pode parar. Josué, dispõe-te. Josué poderia dizer vários álibis na cabeça, talvez, alguns pensamentos para fugir daquela responsabilidade. Imagina, queridos, substituir Moisés. Olha a pressão psicológica, olha a pressão de substituir um homem com tantos milagres que viveu. Responsabilidade imensa sobre Josué. Mas Deus fala: dispõe-te, Josué. É imperativo, o verbo está no imperativo. Deus não quis ouvir Josué. Deus simplesmente diz: dispõe-te, levanta. Deus quer confiança. Confia em mim, Josué. Josué, levanta, dispõe-te. Esquece o passado. Às vezes olhamos e não paramos, ou melhor, não damos continuidade em nossas vidas, que estamos presos ao passado.
presos por circunstâncias que aconteceram, traumas que passamos, e às vezes parece que não saímos do lugar, estamos sempre voltando no mesmo contexto, e Deus fala claramente para Josué: dispõe-te, levanta. Josué, já acabou o luto, chega de luto. O luto, queridos, é saudável, e ele precisa ser vivido, amém? O luto precisa ser vivido, mas quando ele passa do tempo, vira patologia, vira doença, e você não consegue mais viver. Existem passados que parece que são presentes, que a gente não consegue andar, porque toda hora está remoendo o que já aconteceu. O que Deus fala claramente para Josué: Josué, dispõe-te, ou seja, Josué, eu não quero ouvir desculpas. Josué, confia em mim. Queridos, somos experts para darmos desculpa e postergar projetos. Queremos tudo deixar para amanhã, o brasileiro então, deixando tudo para amanhã, e Deus é claro com Josué: Josué, dispõe-te. Josué, acabou o luto, e vai em frente, confia em mim. É tempo de confiar, amém, meus queridos? É tempo de confiar, é tempo de crer, de esperar e saber que Deus está indo à frente das nossas vidas. Mas o texto continua: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Interessante que o dispõe-te por si só já dá a entender que é algo imediato, mas Deus vai e coloca além disso. Ele fala: dispõe-te agora. É porque certamente algo em Josué passou em sua cabeça: poxa, eu posso esperar um pouco, eu posso dar mais um tempo. E Deus fala: não, é agora, Josué. É como você está, Josué. Josué, confia em mim. Não dá para deixar para amanhã. Querido, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Eu não sei o que será do dia de amanhã, mas o que Deus está falando para Josué: Josué, é agora, dispõe-te. Não há mais tempo para esperar. Às vezes postergamos situações, decisões que já deveriam ter tomado há muito tempo. E Deus fala: Josué, dispõe-te agora, não tem como esperar mais. E o texto continua: dispõe-te agora, passa este, quem está com Bíblia aí, diga amém, queridos. Passa este, amém. Queridos, tem que romper. Alguma coisa precisa ser rompida. Você se dispõe, é agora rompa, passa esse Jordão, passa. Eu não sei o que significa o Jordão para a tua vida, eu não sei o que você precisa romper na tua vida, talvez de um pecado, talvez de um vício, talvez algo que está te parando, não deixando você crescer, andar, mas o Jordão precisa ser ultrapassado, tem que ser rompido. Rompa os desafios que existem. Pastor, é muito grande, para mim é difícil. Imagina o desafio para Josué. Imagina o que o povo não falava. Será que Josué vai ser igual a Moisés? Será que Josué vai aguentar o que Moisés aguentou? Imagina o que Josué não ouvia, queridos. Mas ele precisava romper. Ele precisava passar aquele Jordão, com todas as palavras contrárias, com todas as dúvidas que poderiam até existir em seu coração. Mas nós precisamos romper, queridos. Tem coisas que nós precisamos romper em nossas vidas. Não dá mais. Tem coisas que ainda estão travando a nossa caminhada, seja na área sentimental, seja na área financeira, seja na área espiritual. Tem que romper. Não dá para ficar parado e ainda esperando que algo aconteça, quando a decisão de romper é minha, é sua, é nossa. A decisão tem que partir de mim. O que você precisa romper na sua vida? Qual o desafio que está aí à tua frente? O que você está há tanto tempo empurrando com a barriga, aquilo que você já era para ter decidido? Rompa, queridos, em nome de Jesus. Amém? Moisés morreu, Josué. As desculpas são inúmeras, mas se disponha. É agora. Passa o Jordão. Queridos, só imperativos. Só imperativos. O que Deus quer de nós é confiança, confia nele. Amém? Se Deus está falando contigo hoje, para você se expor, levante. Se Deus fala agora, é agora, querido, não deixa para amanhã. Se Deus fala que algo precisa ser rompido, rompa em nome de Jesus. Amém? Pastor, vai ser difícil, eu vou, algumas amizades que eu não posso romper, mas elas estão te levando para um lugar que está te afastando de Deus.
situações locais, pessoas que te afastam de Deus. Alguma coisa você tem que fazer, alguma coisa você precisa romper. Essa decisão é minha, tua, é nossa. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer o que você pode fazer. Amém, queridos? Então passar o Jordão é comigo, é contigo, é conosco. Passar o Jordão, romper os desafios, é com cada um de nós. Amém, meus amados? Glória a Deus. O texto continua. E agora, passe o Jordão, tu e todo este. Olha que interessante, queridos. Não é todo o povo e você, é tu, Josué, e todo o povo. Por que, queridos, essa ordem é importante? Porque Josué é o líder. Ele é o encorajador. Se ele passar o Jordão, todos passarão. Se ele não passar, o povo não passa. Porque ele é o líder. Ele é que tem que expressar e demonstrar confiança em Deus. Ei, pai, mãe, são os líderes de casa. Seus filhos vão crescer espelhados em você. Eles vão confiar se você confiar. Ele vai romper se você romper. Ele vai decidir se você decidir. Em cada área, queridos, eu estou falando da área familiar, mas no seu trabalho, talvez você chefie alguma equipe. Eu falo da sua própria vida. Tu e todo o povo. Josué, eu quero primeiro de você, para que o povo possa ir. Tem pessoas que talvez, queridos, dependam de nós. Tem pessoas que estão esperando, talvez, uma decisão nossa, uma postura nossa. E só depende de nós confiarmos em Deus. Amém, meus amados? E certamente áreas, famílias vão ser mudadas em nome de Jesus. Amém? Versículo 2 ainda. Tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A terra que eu dou. Não é eu darei. Não é eu dei. É eu dou. Estou te dando agora. Eu dou. E ponto final. Amém, meus amados? Olha como Deus trabalha com agora, é já, eu te dou. Eu dou essa terra. Talvez que Deus já tenha te dado algumas coisas, como já deu na minha. Todos nós já recebemos algo de Deus. Amém, queridos? E por vezes, às vezes não notamos. Eu convido você a fazer uma reflexão sobre o que você recebeu nesse início de ano. E que talvez você não tenha notado que foi Deus que te deu. E talvez você tenha colocado as conquistas todas no seu braço forte e no teu intelecto. Parabéns pelo seu braço forte, parabéns pelo seu intelecto, mas saiba que Deus está acima de todas as coisas, amém? Esse intelecto pode assim, sumir. Essa força pode, no estalar de dedo, subir. Deus é soberano, amém, queridos? E quando Deus fala, eu dou esta terra, queridos, por que eu falei que às vezes não temos noção do que Deus nos deu? Porque às vezes parece pequeno aos nossos olhos. Só encontramos Deus em coisas grandes. Quando na verdade Deus é um Deus de detalhes. Quando na verdade os detalhes são fundamentais para grandes conquistas. Porque quando Deus dá aquela terra, queridos, aquela terra era uma terra, queridos, do tamanho, até hoje, né? Do tamanho de Sergipe, minúscula, território de Israel. Só tem um rio que corre naquele estado de Israel. Sequidão tremenda, deserto imenso, um mar que é morto, que não tem vida, um local inóspito, um lugar onde realmente você olhar e entender, Senhor, essa é minha terra, essa é minha terra. A terra de Israel nesse momento, que não era nada, era pedra e areia, deserto puro. O que é Israel hoje? Uma das maiores potências do mundo, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Olha, aquilo que não era nada, querido, eu tive o privilégio de estar em Israel, nos canteiros das ruas, tem em todo lugar, tem irrigação, canuzinho, irrigando todos os canteiros das ruas, sempre com plantas, um lugar que é deserto, um lugar onde exporta tecnologia, água salgada em água doce, transforma, um lugar com uma tecnologia que avança no mundo inteiro. Essa terrinha aqui que Deus dá, talvez seja pouco hoje o que você está recebendo, mas creia, Deus vai prosperar,
vai prosperar. Amém? Eu te dou essa terra e não tinha nem noção do que essa terra se tornaria. A maioria dos prêmios nobéis, queridos, são judeus. Ou seja, há algo que Deus começa a separar e aquela terra que Deus faz prosperar. E nós começamos a entender, Senhor, obrigado. Dê valor aos humildes começos, dê valor aos detalhes, porque Deus tem grandes coisas para fazer, amém? Glória a Deus. Versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Você já perguntou o porquê disso? Pastor, então, o texto diz, todo lugar que você pisar, Deus vai dar. E se eu tocar? E se eu orar? Por que Deus fala pisar? Você é maluco que nem eu e fica imaginando essas coisas? Todo lugar que você pisar, todo lugar que colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar como herança, vou te dar para você, vou te dar como seu. Todo lugar pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Por que isso, queridos? Meus amados, Deus quer que você participe. Deus quer que você se insira no milagre. Deus quer que você esteja no meio do milagre. Deus quer que você faça parte dele. Pisa, anda, toca, seja lá o que for, mas esteja lá. Isso é obviamente uma metáfora, uma forma, uma linguagem, uma figura de linguagem que Deus usa quando você pisar, ou seja, onde você estiver, porque não tem como você ir a princípio sem teu pé. Ou seja, onde você estiver, Deus vai agir, vai te dar. Amém, meus irmãos? Crê nisso, em nome de Jesus. Queridos, eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado. Eu, por algum tempo, antes de passar no concurso, eu passava em frente àquele prédio, ali na Praça da República 70, olhava de todo o coração, queridos, olhava para aquele prédio e falava, eu vou trabalhar aqui. Eu vou trabalhar aqui. E eu passando e andando por ali. Eu passava por essa 28 de setembro, Luciana sabe melhor do que eu, tão bem quanto eu. Passava por essa rua e olhava para esse imóvel e falava, um dia nossa igreja vai estar aqui. Hoje nós estamos, queridos. Andei pisando por aí. E Deus contempla os nossos corações. Amém, meus amados? Então, quando Deus fala pisar, onde a planta do teu pé pisar, ou seja, participa desse milagre, pisa lá, anda lá, vai lá no hospital, vai lá no orfanato, vai lá. Deus vai fazer um milagre, Deus faz, queridos. Deus faz comigo ou sem a minha presença, é claro que Deus faz. Mas você quer ser partícipe desse milagre? Você quer falar, Deus me usou, Deus me deu a honra de ser canal desse milagre? Vai lá e pisa. Deus podia ter falado, Josué, fica tranquilo, já mandei uma palavra lá e a terra é tua. Não é isso que Deus falou. Deus falou, Moisés, a planta do teu pé tem que pisar lá. Não tem outra forma? Não tem. Bota a planta do teu pé lá, mostra a presença, diga que você está lá. Ninguém quer ir, você vai. Lugares onde pessoas não querem ir, você vai. E Deus vai operar, Deus vai agir na tua vida. Amém, meus amados? Glória a Deus. Onde a planta dos nossos pés pisarem, santo é o lugar. Deus vai te dar como herança. Amém? Finalzinho do versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi confia. Eu prometi, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu prometi a Moisés, Josué, confia, meu amado, em nome de Jesus. Amém. Quanto a isso, quanto a confiar e ter fé, não existe um passo a passo. Não tem como te ensinar. A Bíblia diz, a fé que tu tenha para ti mesmo. A fé, queridos, é um dom que Deus dá, que eu tenho que clamar. E mais ainda, queridos, eu tenho que pisar. Eu tenho que estar. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que falar. Quer trocar o pisar por falar? Troca. Você tem que estar e se posicionar. Num tempo onde a maioria das pessoas são omissas, num tempo onde ninguém mais fala, num tempo onde todo mundo se cala, ainda tem homens e mulheres de Deus que pregam a palavra e falam.
e andam e se colocam. Amém? Glória a Deus. Versículo 4. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, que é o Mediterrâneo, para o poente do sol, será o vosso. Olha o que Deus fala. Toda essa terra aí, toda essa terra, desde o Eufrates, tudo isso eu vou te dar. Tudo isso, queridos, me chama a atenção como, assim, Deus dá detalhes, né? Limites, terras. Deus poderia falar norte e sul, mas não, Deus dá limites, querido. Deus fala lugares específicos. Deus é um Deus de detalhes. Confia. Ah, pastor, o senhor acha que é soberba se eu pedir para Deus um detalhe sobre aquilo que eu queria? Peça, queridos. Como é que teu filho pede para você? Especifica, né? Às vezes até marca. Aí você dá sim ou não, né? Dependendo da marca, é não. Mas Deus não tem isso, queridos. Fale com Deus, abre o teu coração, especifica, ou quer falar de forma genérica, fala de forma genérica. Eu sei que Deus vai te dar e vai ser o melhor. Amém? Creia nisso. Eu gosto como Deus detalha direitinho como é que é cada etapa da terra. Versículo 5. Confie em Deus, amém, queridos? Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua. Querido, isso é muito forte. Ninguém poderá te resistir. Ou seja, vai ter opositores, ok? Se ninguém vai poder resistir a você, vai haver opositores. Mas, queridos, nada vai te parar. Nada vai te parar, em nome de Jesus. A terra é prometida, você vai pisar, vão ter opositores, mas ninguém te poderá resistir. Não vão conseguir resistir a você, Josué. Amém? Não vão resistir à tua fé, à tua postura, à tua caminhada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Creia nisso, confia, em nome de Jesus. E novamente, o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, e nem te... Eu acho interessante essa expressão, né? Não te deixarei e nem te desampararei. Tem diferença? Tem. Não te deixarei, nem te desampararei. Tem diferença? Tem, pastor. Qual a diferença? Queridos, eu posso estar ao teu lado e não te amparar. Eu posso estar ao teu lado e não amparar você. Eu posso ser omisso. Deus fala, não te deixarei e não te desampararei. Eu vou estar do teu lado e eu vou te amparar. Não é um homem, o ser humano, que às vezes é omisso, é negligente, é imprudente, é imperito. Não, Deus, ele age, querido, ele fica ao lado e ele ampara. Não te deixarei e não te desampararei. Josué, imagina a preocupação de Josué, queridos. Deus está falando isso para Josué porque Josué estava o quê, querido? Estava tranquilo? Não. Desafio imenso, substituir Moisés, entrar numa terra que, meu Deus, a primeira cidade era a cidade de Jericó, a maior cidade daquela época. Família, vocês terem ideia, a muralha de Jericó, famílias moravam em cima do muro. Famílias moravam em cima do muro da muralha de Jericó. E o que derrubou aquela muralha? Foram tiros? Foram pedras? Somente a oração e o grito de um povo de Deus. Somente isso. Mas quando eu vejo Deus falando com Josué aqui, não te deixarei e não te desampararei, porque Josué pensava, meu Deus, o Senhor vai comigo mesmo? Tempo de confiar, amém, queridos? Deus é contigo, Deus é conosco, amém? Deus está conosco, glória a Deus. Versículo 6. Ser forte e... expressão que nós conhecemos tão bem na Bíblia, né? Só que vai ser repetida essa expressão 3 vezes. A priori, quando nós fazemos uma leitura gramatical, ser forte e corajoso é o quê? Forte, firme, né? Homem forte. Corajoso, não teme o medo. Coragem não é a ausência de medo, mas de enfrentar o medo. O homem corajoso é esse. Todo homem corajoso tem medo. Coragem não nos exime de medo, muito pelo contrário. O medo é inerente a situações difíceis, ok? Mas o corajoso é aquele que enfrenta o medo. Amém, meus amados? Mas quando eu faço uma leitura gramatical simples, ser forte e corajoso, Deus está falando o quê?
sobre a força física e sobre a coragem emocional, a coragem de tomar uma postura. Queridos, não é isso. Não é isso. Não é a tua força, nem o teu emocional super preparado que vai fazer você conquistar as coisas. Não estou dizendo que você não deva ser forte, vá para a academia, malhe, levanta 5 quilos, 1000 quilos, seja lá o que for. Seja corajoso, trabalhe as suas emoções para ter mais coragem, para ser mais desenvolto, para ter mais postura. Faça tudo isso, amém? Mas isso não nos define. Se isso nos definisse, olha o texto que o texto diz. Depois eu vou entrar mais a fundo, mas o texto diz assim, versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás, olha que interessante, queridos, tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar a seus pais. Porque tu farás esse povo. Olha a responsabilidade, queridos. Tu, Josué, fará com que esse povo herde a terra. Você está entendendo a tua responsabilidade como pai, como mãe? Você está entendendo a sua responsabilidade como líder de pessoas? Você está entendendo? Tu farás esse povo entrar. Você está entendendo a tua responsabilidade com a tua própria vida, com o teu próprio dia a dia? É você que vai fazer os outros seguirem ou não. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Novamente Deus fala, eu jurei. Josué, eu jurei que daria essa terra. Josué, confia. Confia, amém, meus amados? Em nome de Jesus. Pastor, não estou entendendo nada da mensagem. Guarde só uma coisa, confie. Confie em Deus. Se você sair esta noite daqui com essa palavra no teu coração, confiança, eu tenho certeza que você vai ter uma semana abençoada. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Versículo 7, agora você vai entender o que é ser forte e corajoso. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que. Ser forte e corajoso é para quê? É para seguir a Bíblia. Ser forte e corajoso é confiar na palavra de Deus, é seguir a lei. Ser forte e corajoso, queridos, é não se dobrar ao pecado, não se dobrar às propostas do inferno, às seduções do diabo. Ser forte e corajoso, queridos, é não se desviar nem para a direita, para a esquerda, mas caminhar para Jesus o tempo todo. Essa é a força. 2 Coríntios capítulo 12 vai deixar bem claro. Quando fraco é que sou, parece um antagonismo, mas quando fraco não quer dizer que eu vá procurar fraqueza. Não, muito pelo contrário. Quando fraco quer dizer, quando eu dependo, eu sou forte. Quando eu dependo de Deus, eu sou forte. Deus age. Amém? Quando fraco, meu poder se aperfeiçoa. 2 Coríntios capítulo 12. Meu poder se aperfeiçoa porque quando eu não posso fazer, essa é a minha fraqueza. Deus age. Quando eu sou fraco, eu não consigo decidir isso. Não consigo resolver essa doença. Deus age, queridos. Quando fraco é que sou forte. Amém? Quando não posso, Deus faz. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Glória a Deus. É possível. Então Deus faz ser forte e corajoso para quê? Para seguir a minha palavra. Está cheio de valentão, mas ter coragem para viver a Bíblia. Quando alguma pessoa fala e pede de você uma opinião, você recua. Você tem medo de falar que acredita em Cristo, que não concorda com essa postura, que não concorda com essa ideologia. Tem medo. Essa é a coragem que Deus quer. A Bíblia nos ensina que nós seremos levados diante de tribunais, e para que não nos preocupássemos, que na hora certa, Deus abriria nossas bocas, e Deus falaria. Deus quer abrir as nossas bocas, queridos. Essa é a coragem, essa é a força, essa é a valentia do homem e da mulher de Deus, de não se dobrar diante de ideologias, de pensamentos contrários à palavra, mas se posicionar. Sim, eu sou um homem de Deus. Sim, eu creio no casamento. Sim, eu sou fiel. Sim, eu vou namorar em santidade. Sim, eu vou me guardar para o casamento. Ah, mas você jovem vai se guardar para casamento, que coisa maluca é essa? É isso aí. Eu creio na palavra de Deus.
Podem falar o que for, isso é coragem, queridos. No meio, num nicho de jovens que é tão complicado, que você é jubilado se você não seguir aquele padrão, você é colocado de lado, marginalizado se você não seguir aquele padrão. Quão difícil é ser jovem. Queridos, a maioria dos jovens, infelizmente, isso é estatística, e nós temos que orar contra ela, mas a maioria dos jovens cristãos se desviam na faculdade. Isso é fato, infelizmente. Porque são bombardeados com ideias, com ideologias, e às vezes o homem, a mulher, por não estar preparado emocionalmente, ele acaba, para conseguir estar naquele meio, fazer amizade, ele abre mão da sua comunhão com Deus. Ser forte e corajoso, não é braço forte nem inteligência emocional, mas sim é crer na palavra de Deus, amém? Se posicionar firme nela, não abrir mão da tua santidade, não abra mão, não negocie a tua santidade, não negocie a tua vida com Deus. Ser forte e corajoso. Você vai ler diferente agora esse texto, queridos, amém? A força não está no teu braço, nem a coragem está na tua emoção, não. Tudo isso é bom, seja forte, malhe, falei, tenha inteligência emocional, mas sobretudo, ser forte e corajoso é não abrir mão da palavra de Deus. Versículo 8, com base no ser forte e corajoso, versículo 8, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. Ser forte e corajoso, queridos, para meditar na palavra dia e noite. Tem pessoa que não é forte para ler a Bíblia, dorme. Ser forte e corajoso é para isso também, para meditar nela manhã e noite. Amém, queridos, glória a Deus. Não cesse de falar desse livro, versículo 8 da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem. Quem quer ser bem sucedido aqui, diga glória a Deus. Medita na palavra dia e noite, ser forte e corajoso. Pastor, para que a coragem e a força? Para meditar na palavra dia e noite, e não negociar ela, não negociar. Quando chegarem algumas pessoas propondo algo para você, não preciso disso para ser aceito. Eu não preciso ser aceito no meio, e para ser aceito no meio eu tenho que abrir mão dos meus princípios. Não preciso, amém? Queridos, eu tenho um livro que chama Paternidade. Paternidade, ela está baseada no tripé, que é segurança, aceitação e pertencimento. Se o filho não encontrar isso nos pais, ele vai procurar lá fora. E para ser aceito, ele vai abrir mão de qualquer coisa. Para ser aceito, ele vai fazer qualquer coisa. Mas se ele tem aceitação em casa, podem fazer o que for lá fora. Meu pai e minha mãe me amam. Eu amo quando Jesus vai para Mateus capítulo... Eu amo, né? Maneira de falar. Mas quando Jesus vai para o deserto, em Mateus capítulo 4, antes no capítulo 3, ele é batizado. E o que Deus fala para seu filho Jesus? O que Deus fala? Deus Pai fala para Deus Filho. O que ele fala? Esse é o meu filho amado, em que eu amo, que eu me comprazo, que eu me alegro. Esse é o meu filho, esse é o cara. O que Satanás faz em Mateus capítulo 4? Logo, a primeira tentação começa. Se tu és filho de Deus, questionou o que, queridos? Paternidade. Se tu és filho de Deus, questionou a paternidade de Jesus. Só que Jesus, com a sua paternidade plena, firme, meu pai acabou de falar para mim que eu sou um filho amado, que ele se compraz em mim, me ama. Podem falar o que for, que eu não sou amado, que vai receber mais amor lá fora. Não compra, queridos, não compra a ideia, amém? Porque nós temos um pai que nos ama, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Versículo 9 para encerrar. Olha o que diz o versículo 9. Não te mandei eu. Olha o que Deus fala para Josué no finalzinho dessa palavra. Não te mandei eu, Josué. Josué, não sou eu que estou mandando você. Josué não é da tua cabeça. Josué não é Moisés, inclusive ele morreu. Sou eu que estou te mandando. Se Deus está nos mandando, queridos, confia. Amém? Se Deus nos mandou, confia. Se Deus falou que abriria essa porta, confia. Se Deus falou que vai abrir portas financeiras na sua vida, confia. Não te mandei eu, foi Deus que te mandou, foi Deus que te enviou, é Deus que está te forjando, te moldando. Confia, queridos. Amém, meus amados?
Não foram as circunstâncias que fizeram você estar aqui. Não foram as pessoas que levaram você até ali. Não, foi Deus. Não te mandei eu para essa casa, para essa família. Não te mandei eu para aquele emprego. Não te mandei eu para aquela situação. Confia. Não fuja. Confia, seja forte e corajoso. Não negocie a tua santidade. Ah, pastor, mas se você soubesse quantas tentações eu sofro lá. Bom, no mundo nós passaríamos por tentações, queridos. Agora eu vou fugir delas. João capítulo 17 diz, olha, o que Jesus fala para o Pai? A oração sacerdotal, a oração do Filho para o Pai. Senhor, não peço que os tires do mundo, mas livrai-os de todo. Jesus não quer que ninguém saia do mundo. Não adianta você viver em mosteiro. Não adianta você se isolar, amém? O cristão tem que viver nessa terra, amém? E não negociar com o pecado, amém, meus amados? Não te mandei eu, se Deus mandou, nós iremos. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por onde quer que você ande, queridos, Deus é contigo. Ainda que eu faça minha cama no mais profundo do abismo, lá Deus está. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, o Senhor é comigo. Por onde quer que andares, Deus é comigo. O texto não diz, quando você andar em lugares tranquilos, quando você andar em lugar onde não tem tentação, não. Por onde quer que andares, em qualquer lugar, Deus é contigo. Ser forte e corajoso, e você entendeu nesta noite, que não é teu braço nem teu intelecto. Ser forte e corajoso é confiar na palavra, é viver a palavra de Deus. Esse é o corajoso, esse é o forte. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Tempo de confiar, tempo de confiar, tempo de crer, amém? Tempo de esperar, tempo de certeza, queridos. Deus vai fazer na tua vida. Só tem uma coisa: dispõe-te agora, rompa e pisa no lugar onde você quer estar. Marque presença onde você quer estar. Ah, pastor, eu tenho um sonho de conseguir aquele emprego X. Bom, um monte de posição, começa a estudar. Ah, pastor, eu tenho uma expectativa. Um monte de posição, queridos. Se posicione, faça a tua parte, dispõe-te agora. Rompa aquilo que está te prendendo. Pastor, eu estou preso sentimentalmente há tanto tempo nisso, naquilo. Rompa em nome de Jesus. Amém? Parece que as coisas não andam na sua vida. Rompa. É difícil, sem dúvida, mas Deus quer que você passe o Jordão. Passou o Jordão, queridos, terra prometida, milagres. Romper é chegar no milagre que Deus tem na tua vida. Amém? Feche seus olhos. Quero orar por você nesta noite. Amém? Eu quero fazer 2 convites. Primeiro convite, queridos, toda igreja de olhos fechados em oração, amém? Você que entrou por essas portas de hoje, pela primeira, segunda, só pode ser 3, né? Esse é o nosso terceiro culto. Mas não importa quantas vezes você entrou aqui, ou em outra igreja, ou na Visconde de Abaeté. Se você decide hoje, de entregar a sua vida a Jesus, se você quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, eu quero fazer esse convite para você hoje. Levanta a sua mão bem alto. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Basta dar um aceno com a sua mão bem alto, queridos. Se você estiver aqui, não deixe para amanhã, amém? Hoje foi pregado, dispõe-te agora. Rompa talvez essa resistência, às vezes uma resistência emocional, às vezes uma resistência intelectual. Rompa em nome de Jesus. Se você está aqui nesta noite, eu vou fazer só mais uma vez esse convite. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, levanta a sua mão bem alto. Tem alguém para Jesus aqui nesta noite? Levanta bem alto a sua mão. Nós cremos que estamos em família, amém? Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco cada vida que aqui entrou, cada vida que aqui está nesta noite. Deus, Tu sabes os desafios. Josué tinha um desafio imenso, Senhor. Substituiu o homem, o profeta mais usado por Deus.
Substitui Moisés, Senhor, aquele a quem Deus falava face a face. Que desafio tremendo, Senhor, havia sobre Josué. Mas tu falas diretamente ao coração de Josué. Josué, dispõe-te. Josué não olha para trás, não olha para o que estão dizendo. Dispõe-te, confia. Agora, rompa, passa o Jordão. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos romper aquilo que está nos impedindo de nos achegar a Ti. Todo vício, todo pecado, tudo aquilo que nos para, nos atrasa, nos tira da Tua direção. Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Nós decidimos que vamos romper aquilo que está nos afastando de Deus. Vamos romper nesta noite em nome de Jesus. Aquilo que nos fazia não irmos à casa de Deus, à igreja, vamos romper em nome de Jesus. Deus, somos fortes e corajosos em Ti. Nossa força não está no nosso braço, não está na nossa inteligência. Nossa força e nossa coragem está em obedecer a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque pisamos agora onde a planta dos nossos pés pisarem. Santo é o lugar que Tu nos dará como herança. Onde o Teu filho chegar agora em casa, no trabalho amanhã, Senhor, dá por herança. Faz o Teu povo prosperar e ser bem sucedido. Não te mandei eu, foi o Senhor que nos mandou. Aleluias, foi Ele que nos mandou. Foi Deus que te mandou, meu querido, amado e amada irmã. Foi Ele que te mandou. Obedeça. Senhor, nós queremos Te louvar nesta noite. Nós queremos Te agradecer, porque Tu deste uma terra para aquele povo. Assim como tu nos tem presenteado, Deus, com tantas coisas. Às vezes não damos o devido valor, achamos pequeno. Senhor, mas o que não entendemos agora, compreenderemos mais tarde. Deus abençoe o Teu povo, Tua igreja que se reúne. Contempla os sonhos, os projetos de cada um aqui presente. E como foi o último versículo lido, versículo 9, que Teu povo seja bem sucedido. Seja bem sucedido em todos os empreendimentos, em todas as empreitadas de cada um aqui. Bem sucedido, povo de Deus. Nós profetizamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.